Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Antes de iniciarmos o nosso estudo, quero agradecer a cada irmão que tem acompanhado diariamente esses devocionais. Se eles têm sido bênção para a sua vida, inscreva-se no canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E ao final do vídeo, escreva nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. É uma alegria para mim perceber como o Senhor tem usado a sua palavra para fortalecer tantas vidas. Agora abra sua Bíblia e, acima de tudo, abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus deseja nos ensinar. No devocional de ontem, meditamos em Atos capítulo 16, versículos 6 até o 9, quando aprendemos que Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando portas. Vimos que o apóstolo Paulo desejava seguir para determinadas regiões, mas o Espírito Santo o impediu. Aos olhos humanos, aquelas portas fechadas poderiam parecer frustração. No entanto, elas faziam parte de um plano muito maior. Deus estava conduzindo seus servos até a Macedônia, onde pessoas preparadas aguardavam a chegada do Evangelho. Aprendemos que nem toda porta fechada é um sinal de derrota. Muitas vezes é o cuidado de Deus nos conduzindo a um lugar certo, no tempo certo, para cumprir o propósito certo. No devocional de hoje, meus irmãos, nós veremos o que aconteceu quando Paulo obedeceu à direção do Senhor. Se no devocional de ontem Deus abriu o caminho para o missionário, hoje veremos que ele abre o coração de quem ouvirá essa mensagem. O Senhor não trabalha apenas na vida de quem anuncia o Evangelho. Ele também prepara aquele que irá receber esse Evangelho. E isso nos ensina que a obra missionária, ela sempre começa muito antes da pregação da palavra. Antes que o missionário chegue, Deus, ele já está trabalhando no coração das pessoas. Talvez os irmãos já tenham vivido algo parecido. Às vezes encontramos alguém e pensamos que foi uma simples coincidência. Iniciamos uma conversa, compartilhamos a palavra, o Evangelho, e para nossa surpresa, aquela pessoa demonstra um interesse profundo pelas coisas de Deus. Ela faz perguntas, ela ouve com atenção, ela demonstra sede pela palavra. Aí nós pensamos, como que essa pessoa estava preparada para ouvir? Que sede, que fome. Não é assim que nós pensamos? Mas a Bíblia nos mostra que ninguém se prepara sozinho, meus irmãos. Ninguém se prepara sozinho para receber a mensagem do Evangelho. Existe uma ação invisível da graça de Deus. Existe um trabalhar silencioso do Espírito Santo. Existe um Deus que prepara corações antes mesmo que os seus servos cheguem para falar do Evangelho. E essa verdade deve encher o nosso coração de esperança, porque muitas vezes olhamos para um familiar que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo e pensamos que nada ali está acontecendo. Olhamos para um amigo distante da fé, para um filho, um vizinho, para um colega de trabalho, e imaginamos que o coração daquela pessoa nunca mudará. Mas Deus continua realizando. Deus, ele continua realizando a sua obra
mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber o que está acontecendo. Enquanto nós enxergamos apenas o exterior, o Senhor está ali trabalhando no íntimo do coração daquela pessoa. E é exatamente isso que nós veremos na história da Lídia. Mas antes da gente prosseguir com esse devocional, com essa meditação de hoje, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Obrigado porque a tua palavra continua viva, poderosa e capaz de transformar vidas. Nesta hora, pedimos que o teu Espírito Santo abra também o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesse devocional de hoje. Retira toda distração, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a receber a tua palavra com humildade e obediência. Que este devocional produza frutos em nossas vidas e nos aproxime ainda mais do Senhor. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto inicial para a nossa meditação de hoje se encontra em Atos, capítulo 16, e os versículos 14 e 15. E diz assim: É uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, à primeira vista parece apenas o relato da conversão de uma mulher chamada Lídia, não é verdade? Mas quando observamos com mais atenção, nós percebemos que Lucas registra algo muito maior do que isso. Ele nos mostra como nosso Deus age na salvação de uma pessoa. Observe que o apóstolo Paulo chegou a Filipos obedecendo à direção do Espírito Santo. Ele não escolheu aquela cidade por acaso. Foi Deus quem o conduziu até ali. E agora percebemos por quê. Havia uma mulher cujo o coração estava sendo preparado pelo Senhor, o nosso Deus. Lucas nos apresenta Lídia dizendo que ela era vendedora de púrpura e natural da cidade de Tiatira. A púrpura era um tecido extremamente valioso naqueles dias. Era utilizada por pessoas de grande posição social, reis, autoridades e famílias ricas. Isso nos mostra que Lídia provavelmente era uma mulher bem-sucedida em seu trabalho e possuía certa influência. Entretanto, há um detalhe que chama ainda mais atenção. A Bíblia diz que ela servia a Deus. Isso significa que Lídia já possuía respeito pelo Deus de Israel. Ela buscava conhecê-lo, participava das reuniões de oração e demonstrava um coração sincero diante do Senhor. Mas, embora fosse uma mulher religiosa, ela ainda precisava conhecer a Cristo. E esse detalhe é muito importante, porque religião, por si só, não salva ninguém. Frequentar um lugar de oração é importante. Ler a Bíblia é importante. Orar é importante. Mas a salvação, meus irmãos, ela acontece quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. O próprio Senhor declarou:
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A Lídia precisava ouvir esta mensagem. E Deus providenciou tudo para que isso acontecesse. Perceba como o Senhor organizou cada detalhe. Primeiro, conduziu Paulo até Filipos. Depois levou o apóstolo até o lugar de oração. Ali estava Lídia. Nada aconteceu por acaso, meus irmãos. Nada. Enquanto Paulo caminhava em obediência, Deus preparava um encontro que mudaria a história daquela mulher e de sua família. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina uma verdade preciosíssima, meus irmãos. Quando obedecemos a direção do nosso Deus, descobrimos que Ele já preparou pessoas para serem alcançadas. Nem sempre nós sabemos quem são. Nem sempre percebemos imediatamente. Mas Deus sempre está à frente de seus servos. Sempre, meus irmãos. Jesus afirmou aos seus discípulos: não me conhecestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Evangelho de João 15,16. O Senhor, Ele continua preparando encontros, abrindo oportunidades e aproximando pessoas para que o Evangelho alcance novos corações. E existe uma frase nesse texto que nós lemos, que talvez seja uma das mais bonitas de todo o livro de Atos. E o Senhor lhe abriu o coração. Lucas não diz que Paulo convenceu a Lídia. Ele não diz que a sua eloquência a impressionou. Não, meus irmãos. Não diz que foi a sua capacidade intelectual. Ele afirma algo muito simples, mas também muito profundo. Foi o Senhor quem abriu o coração dela. Meus irmãos. Meus irmãos. Se tem uma frase que realmente resume essa obra da salvação da Lídia, sem sombra de dúvida foi essa. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Essas poucas palavras nos revelam uma verdade extraordinária. Quem abriu o coração da Lídia não foi Paulo, não foi Silas, não foi Lucas, não foi a beleza da mensagem, foi o próprio Senhor quem abriu o coração dela. Isso não diminui a importância da pregação, claro que não. Pelo contrário, mostra que Deus une duas coisas que caminham juntos: a responsabilidade do homem de anunciar o Evangelho e a ação sobrenatural do Espírito Santo no coração de quem ouve. Paulo pregou e Lídia ouviu, mas foi Deus quem realizou a transformação interior. Essa verdade aparece em diversos momentos das Escrituras. O próprio Jesus declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Isso significa que existe uma obra invisível da graça de Deus atraindo o coração humano para Cristo. Ao mesmo tempo, essa mesma Bíblia nos ordena a anunciar o Evangelho a toda criatura. Uma coisa não anula a outra. Enquanto nós semeamos a palavra, Deus trabalha no coração das pessoas. É exatamente como ensinou o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas quem que deu o crescimento, meus irmãos? Mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3,6.
Que descanso, meus irmãos, que um versículo desse traz para o nosso coração, não é verdade? Quantas vezes nós compartilhamos o evangelho com alguém e ficamos ansiosos, esperando uma resposta imediata? Falamos de Jesus a um familiar, conversamos com um amigo, convidamos alguém para o culto, para a igreja. E quando não vemos o resultado, pensamos que a nossa palavra foi inútil. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é. Às vezes aquilo que falamos hoje ficará guardado durante meses ou até anos no coração daquela pessoa. No momento certo, o Espírito Santo fará aquela semente germinar. Pode ter certeza que fará, meus irmãos. Por isso, nunca devemos desprezar uma oportunidade de falar do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Talvez você não veja o fruto imediatamente, mas Deus continua trabalhando onde os seus olhos não conseguem alcançar. Outra coisa que chama atenção é que Lucas diz que Lídia estava atenta ao que Paulo dizia. Quando Deus abriu o seu coração, ela passou a ouvir de uma maneira diferente. A palavra deixou de ser apenas uma informação. Ela se tornou uma verdade transformadora. Isso também acontece conosco. Podemos ler o mesmo texto bíblico muitas vezes. Podemos ouvir a mesma pregação em momentos diferentes da vida. E, de repente, em um determinado dia, aquela palavra toca profundamente o nosso coração. O texto não mudou. Quem mudou foi o nosso coração diante de Deus. Por isso, sempre que abrimos a Bíblia, devemos fazer uma oração simples. Senhor, abre também o meu coração para que eu possa compreender o que eu estou lendo. Abre também o meu coração, Senhor. Porque não basta apenas compreender intelectualmente as Escrituras, meus irmãos. Precisamos permitir que elas transformem a nossa maneira de viver. Tiago, ele escreveu lá na carta de Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O objetivo da palavra não é apenas informar. Claro que não. É transformar, é produzir arrependimento, é fortalecer a fé, é moldar o caráter de Cristo em nossa vida. Lídia experimentou exatamente isso, meus irmãos. Sua fé não permaneceu apenas no coração, ela produziu atitudes. Logo após crer em Jesus, a Bíblia diz, e depois que foi batizada, ela e a sua casa. O batismo foi a demonstração pública da fé que havia nascido em seu coração. Ela não teve vergonha de assumir seu compromisso com Cristo. Não teve. E isso nos ensina que a verdadeira fé sempre produz frutos visíveis. Não somos salvos pelas obras, claro que não. Já falei isso muitas vezes em muitos devocionais. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé verdadeira, meus irmãos, transforma a nossa maneira de viver. O próprio Senhor Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Outro detalhe precioso aparece no texto. Lucas diz que ela e a sua casa foram batizadas. Isso mostra a influência de uma vida transformada pode exercer dentro do seu próprio lar, na sua família, na sua casa. Quando Deus alcança um coração, muitas vezes seu agir começa a alcançar toda a família. Isso não significa que a salvação seja automática para todos os familiares. Cada pessoa precisa responder individualmente ao chamado de Cristo.
mas significa que Deus frequentemente usa um membro da família como instrumento para alcançar os demais. Quantos lares começaram a ser transformados porque uma única pessoa decidiu seguir Jesus? Talvez tenha sido uma mãe, um pai, um filho, talvez uma avó. Deus continua escrevendo histórias assim todo dia. Depois escreve aí nos comentários se você conhece algum testemunho assim. Que uma pessoa da família aceitou Jesus e logo em seguida todos os demais foram vindo atrás. Escreve aí nos comentários. Por isso, meus irmãos, nunca deixe de orar pelos seus familiares. Nunca pense que alguém está longe demais da graça de Deus. Aquele que abriu o coração de Lídia continua abrindo corações hoje. Aqui na minha família, por exemplo, as minhas duas irmãs, elas foram as primeiras a serem alcançadas pelo Senhor. Meu pai, muito católico, disse para elas que se elas não saíssem da igreja, ia até expulsar elas de casa. Queria tirar elas da igreja à força. Sabe o que aconteceu? Toda a nossa família, meu pai, minha mãe e os 4 irmãos, batizaram na água no mesmo dia, na mesma igreja. Ele continua transformando vidas, meus irmãos. Ele continua restaurando famílias. Continua chamando homens, mulheres, jovens e crianças para a salvação em Cristo Jesus. E há ainda uma atitude de Lídia que revela a profundidade da transformação que aconteceu em sua vida. Logo depois de ser batizada, ela disse a Paulo e aos seus companheiros: entrai em minha casa e ficai ali. Seu coração não foi aberto apenas para receber o evangelho, foi aberto também para servir. Ela nos mostra como Deus continua agindo quando encontra um coração disposto a ouvir a sua voz. Depois que o Senhor abriu o coração de Lídia, algo mudou completamente em sua vida. Sua fé deixou de ser apenas uma convicção interior e passou a se manifestar em atitudes concretas. E Lucas registra. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16:15. Observe a transformação que aconteceu aqui, meus irmãos. Pouco antes, Lídia era uma mulher que buscava a Deus. Agora, ela era uma discípula de Cristo. E a primeira evidência dessa transformação foi o desejo de servir. Ela abriu as portas da sua casa para receber Paulo, Silas, Lucas e os demais companheiros da missão. Isso nos ensina uma lição preciosa. Quem tem o coração aberto por Deus também abre as mãos para servir. A fé verdadeira sempre produz amor, produz generosidade, produz hospitalidade, produz disposição para cooperar a obra do Senhor. O apóstolo João escreveu: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 3,18. Lídia não apenas disse que cria, ela demonstrou sua fé através de suas atitudes. Sua casa tornou-se um lugar de acolhimento para os servos de Deus. Provavelmente, aquele lá tornou-se também um dos primeiros pontos de reunião dos cristãos, ali em Filipos. Deus não apenas transformou uma mulher, começou a estabelecer uma igreja. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Às vezes, pensamos que Deus só usa pessoas que ocupam grandes posições de destaque.
mas a Bíblia mostra que ele também usa homens e mulheres que colocam aquilo que possuem à disposição do reino. Lídia não era apóstola, não era missionária, não era pregadora. Ela era uma comerciante, meus irmãos. Mas Deus usou a sua profissão, seus recursos e sua casa para fortalecer a expansão do Evangelho. Isso nos faz lembrar das palavras de Pedro. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Cada cristão possui algo que pode oferecer ao Senhor. Uns pregam, outros ensinam, outros evangelizam, outros ajudam, outros acolhem, outros sustentam a obra missionária. O importante não é comparar o nosso serviço com o dos outros irmãos. É colocar tudo o que somos e tudo o que temos nas mãos de Deus. Quando fazemos isso, até aquilo que parece pequeno torna-se instrumento grande. Faz grandes coisas. Quem imaginaria que a casa de Lídia faria parte da história da expansão do cristianismo? Quem imaginaria que aquela mulher seria lembrada quase 2000 anos depois, como a primeira convertida registrada na Europa? Quem? É Deus que faz isso, meus irmãos. É Ele que transforma atos simples de obediência em bênção que alcança gerações. Aí talvez você pense, eu tenho tão pouco para oferecer? Ah, meus irmãos, mas Deus nunca perguntou quanto alguém possuía. Ele pergunta apenas se estamos dispostos a entregar aquilo que nós temos. Foi assim que o menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes, foi assim com a viúva que entregou suas 2 pequenas moedas, foi assim com Lídia que abriu a sua casa e continua sendo assim até os dias de hoje conosco. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele usa aquilo que colocamos em suas mãos para cumprir propósitos muito maiores do que podemos imaginar. Outro detalhe precioso desse texto é que Lucas menciona que Lídia e a sua casa foram batizadas. Ao longo do livro de Atos, encontramos repetidamente famílias sendo alcançadas pelo Evangelho. Isso nos lembra que Deus ama trabalhar dentro dos lares. Vivemos dias em que muitas famílias enfrentam crises, divisões, sofrimentos, mas o Evangelho continua sendo o poder de Deus para transformar relacionamentos. Quantos pais voltaram a conversar depois de conhecerem a Cristo? Quantos casamentos foram restaurados? Quantos filhos retornaram aos caminhos do Senhor? Quantas famílias encontraram esperança porque alguém decidiu abrir o coração para o Senhor Jesus? Quantas? Talvez hoje você esteja orando exatamente por isso. Quem sabe existe um filho afastado, uma esposa que ainda não conhece ao Senhor, um marido resistente ao Evangelho, um irmão, um pai, uma mãe. Não desista de orar, meus irmãos. Não desista. O Deus que abriu o coração de Lídia continua abrindo corações ainda hoje. Continue anunciando Cristo com amor. Continue vivendo um testemunho fiel. Continue confiando no tempo do Senhor. Porque ninguém está além do alcance da sua graça. Ninguém. O profeta Ezequiel registrou uma promessa maravilhosa em Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Somente Deus pode realizar essa transformação. Somente Ele pode retirar a dureza do coração humano.
Somente Ele pode produzir uma fé verdadeira. Por isso, nunca coloque a sua confiança apenas em argumentos humanos. Nossa esperança está na ação poderosa do Espírito Santo. Amados, ao encerrarmos o estudo de hoje, essa meditação que estamos fazendo, percebemos uma linda sequência que Deus tem nos mostrado nessa semana. Vocês já perceberam? Ontem, vimos que o Senhor dirigiu Paulo, fechando algumas portas para levá-lo ao lugar certo. Hoje vimos que, depois de conduzir o missionário, Deus ele abriu o coração de Lídia para receber a mensagem do Evangelho. Percebemos então que a obra missionária pertence ao Senhor, do começo ao fim. Ele dirige os passos de quem anuncia. Ele prepara o coração de quem ouve. Ele produz os frutos para a sua glória. Amados, amanhã, se Deus permitir, nós continuaremos a nossa caminhada pelo livro de Atos, estudando o texto de Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Mas com o tema, o nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas. Veremos que, logo após a conversão de Lídia, o apóstolo Paulo enfrentará uma jovem dominada por um espírito maligno. Aprenderemos que o mesmo Jesus que abre corações também tem poder absoluto para libertar vidas da escravidão espiritual. Será um estudo que fortalecerá nossa fé na autoridade do nome do Senhor e Deus Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos o devocional de hoje. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra nos mostrou que somente o Senhor pode abrir o coração humano. Obrigado porque um dia o Senhor também abriu o nosso coração para compreendermos o Evangelho de Cristo. Ajuda-nos a conservar um coração sensível à tua voz, disposto a obedecer e pronto para servir. Também colocamos diante do Senhor nossos familiares e amigos que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Continua trabalhando neles pelo teu Espírito Santo, assim como o Senhor fez ali com a Lídia. Dai-nos sabedoria para testemunhar, amor para perseverar e fé para confiar no teu tempo. Entregamos nossa vida em tuas mãos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por você ter permanecido aqui comigo até o final de mais um devocional. Que o Senhor continue dirigindo seus passos, fortalecendo a sua fé e usando a sua vida para levar o Evangelho a muitas pessoas. Se inscreva aí no canal, meus irmãos. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo aqui e ainda não é inscrito. Se inscreve aí, deixa aí seu joinha. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir.